A gente vai conversar com a Elaine Brasileiro, fisioterapeuta, sobre saúde e fisioterapia pélvica. Espero que você traga suas dúvidas, traga suas informações. Muita gente na enquete que eu perguntei não sabe o que é, nunca ouviu falar. A gente malha abdômen, o tríceps, né? A perna, o bumbum, mas a gente esquece que a gente tem que malhar também o assoalho pélvico. Ele é responsável por segurar os órgãos internos. Na altura da pelve, no caso das mulheres, ficam os ovários, a bexiga, né, os rins um pouquinho acima. E ele é responsável por segurar esse assoalho pélvico. No caso dos homens, não tem os ovários, mas tem toda a parte de bexiga, rim, próstata, tá tudo ali. E a gente tem que exercitar essa musculatura, porque assim como tudo na nossa vida, quando a gente começa a ter uma certa idade, os músculos começam a ficar flácidos. Então a gente tem que fazer exercício disso também. Olá, boa noite! Oiê! Tudo bem? Tudo, deixa eu Torceu só sentar. bastante? Ai, foi um sofrimento absurdo. Foi um sofrimento absurdo, né? E eu estava falando, Elaine, antes de você entrar, que a musculatura pélvica é uma musculatura que pouco a gente sabe da existência, né? Eu vim descobrir por conta da dança do ventre, que eu faço dança do ventre, folclore árabe. E como o nome diz, né, a gente mexe com a barriga, com o abdômen, com a pelve. E aí eu vim descobrir que existia essa musculatura, né? Porque eu também não sabia. Como boa adulta, eu sabia que o corpo era cabeça, ombro, joelho e pé. E tá bom. O resto, né? E aí eu fui aprendendo e descobri que tem uma musculatura que é responsável por incontinência urinária, por manter os órgãos todos lá nos lugarzinhos deles. Então, eu achei interessante convidar a Elaine, vou até falar um pouquinho de como é, que assim, a Elaine é minha amiga de muito tempo. A gente se conheceu antes de Mimos da Marta, antes dela entrar de cabeça na fisioterapia pélvica. E eu sei que ela é uma profissional que está sempre estudando. Ela agora está trabalhando com Libras também. Então, ela consegue dar palestras em Libras. Ela está aprendendo, ela não está assim. Calma. Segundo ela não está assim top do top, mas eu acredito que ela já esteja top, né? Mas eu Então a consigo Elaine, ela... entender, pelo menos. A pessoa tem que ter um pouco de paciência para falar, porque eles saem falando muito rápido, né? Então, assim, eu peço para ir devagar, Sim. porque agora mesmo eu tô tendo que. Eu recebi uma mensagem de uma surda, com dúvida, e eu tenho que responder. Só que, assim, a gente acaba se falando por vídeo. Que muitas das Aham, vezes é sinais, às vezes é regional, muda o sinal. Então, por sim. vídeo, mais ou menos o enredo, né, dos sinais eu consigo entender. Então, eu até tenho que Uhum. responder ela, só que eu falei com ela, eu tô entrando numa live agora, não consigo te responder, mas assim que acabar eu converso contigo. Para eu poder entender Ah, o caso legal. dela e discutir o que está acontecendo. Né? Então, assim, eu acho que eu acertei em cheio convidando a Elaine, até porque é um assunto que pouco se fala, né? E eu tenho visto algumas, eu perguntei, fiz a enquete, né? Eu perguntei na enquete, algumas pessoas conheciam, já tinham ouvido falar, pouquíssimas já fizeram, né? E tivemos algumas dúvidas, algumas perguntas que a gente trouxe para a live para a Elaine tentar responder. Então, vou deixar a bola com você, Elaine. Fala um Ai, pouquinho da tua experiência. eu devia ter pego o material e eu na pressa acabei esquecendo. Deixa eu só pegar material, que caso eu precise mostrar, não está aqui do meu lado. Só Tá dois certo. segundinhos. Tá, enquanto isso eu vou enrolando o povo aqui, né? Falando mais um pouquinho, né, da Elaine, é, ela trabalha também com fisioterapia locomotora, mas ela agora está se especializando nessa parte de fisioterapia pélvica. Então, ela atende puerpéris, é puerpéris o nome, não é? Puerpério. Puerpéria. Ela atende
várias outras questões preventivas e já com o problema instaurado para sanar o problema. Eu esqueci a palavra, fugiu aqui. Como prevenção, né? Como prevenção Como e o prevenção tratamento e em já si. depois que já tem e como tratamento, isso. Então a Então, bola está contigo. vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do que é a fisioterapia pélvica e no meio do caminho, se vocês precisarem, que tiverem questões, vão mandando também, tá? Se eu estiver falando muito rápido e tal, vocês podem me dizer que eu falo mais devagar, porque eu me empolgo e aí vou falando. Então, o que é fisioterapia pélvica? Fisioterapia pélvica é uma fisioterapia direcionada para a área do assoalho pélvico. O que é assoalho pélvico? Você acabou de dizer que fica repetindo essa palavra. Assoalho pélvico é toda a área ali do quadril que engloba a área genital, tanto feminina quanto masculina. Não só genital, porque tem a parte anal também. Então, a gente vem trabalhar incontinência urinária, a gente vem incontinência fecal, a gente tem disfunções sexuais, tanto femininas quanto masculinas. A gente tem também incontinência retrógrada. A gente tem a pessoa que solta demais, né, que é a incontinência urinária. E a gente tem a incontinência de... como é que eu posso falar? A pessoa ela tem um problema em liberar a urina. A dificuldade de liberar a urina também, que é uma musculatura hiper... Ela contrai mais do que retrai, né? Ela contrai. O que acontece? Como a musculatura é muito hipertensa, né, muito contraída, ela não sabe relaxar para poder fazer urina. O que acontece? Vamos entender primeiro o que é micção, o famoso xixi. Mas vamos começar por partes. Espera aí. Primeiro se apresenta. Ai, perdão, gente. Fala um pouquinho de você. Elaine, brasileira, sou fisioterapeuta. Já são 20 anos de profissão. Já trabalhei em várias áreas da minha profissão. Já trabalhei em terapia intensiva, já trabalhei em CT cardíaco, já trabalhei em UTI neonatal, já fiz também trabalhos em traumatortopedia, mas, assim, pediatria, neonatal e pediatria sempre foi uma paixão para mim. E agora a parte de pélvica. Porque a gente pega a saúde da mulher, englobando inclusive as grávidas, e posso atender também os bebês delas. Porque se precisar, eu também tenho esse conhecimento. Já trabalhei também fora do Brasil, numa clínica ortopédica, com pacientes que vieram da guerra do Iraque. Então, eram lesados na guerra e a gente atendia lá. Mas não só eles, eram população em geral, civil. Mas eles também estavam. E que mais? E tô amando essa nova área da fisioterapia. Vou ter um desafio agora, que é o primeiro homem que eu vou atender. Pois é, vai ser bem desafiante, porque eu tô numa leva só com mulheres, atendendo mulheres. E agora é minha chance de mostrar que eu também posso atender homens. Tá bem legal. Agora, voltando a falar do que é fisioterapia pélvica, você falou que é essa parte do corpo que fica em torno da bacia. Isso, a antiga Né? bacia, isso. É aquela que a gente roda o bambolê, né? Que fica assim, entre o umbigo e o bumbum. A parte das coxas, digamos assim. Né? Isso. Mais ou menos por ali. Do umbigo para baixo, incluindo a nossa vulva ou o nosso pênis e a parte anal também. Certo. E aí a gente tem gestantes, que a gente tem que trabalhar postura, sustentação, porque agora vai vir um bebê. Então aquele abdômen vai ser distendido. O que mais a gente pode fazer? Como eu estava explicando, o negócio da urina, né? A questão de pacientes que têm problema de retenção urinária. São musculaturas hipertensas, muito contraídas, que elas não conseguem relaxar para fazer o xixi. E o que acontece? A sua bexiga, ela precisa ter uma sincronicidade com a sua uretra. Então, vamos lá. Para você poder urinar,
fazer o seu xixi, o que que tem que acontecer? A sua bexiga tem que contrair e a sua musculatura pélvica tem que relaxar para o xixi sair. E, concomitantemente, se você não quer fazer xixi, sua musculatura tem que estar contraída, mandando sinal para sua bexiga que ela pode relaxar e encher o depósito de urina que você vai ter durante o dia. Então, sempre vai ter essa sincronia entre um contraído e o outro relaxado. Agora, pensa comigo. Se uma está relaxada, que é a bexiga, que vai soltar xixi direto, e a musculatura relaxada, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma incontinência urinária, perda de xixi. Já no outro caso, se você tem musculatura de bexiga contraída e musculatura de pelve contraída, consegue perceber que fica difícil relaxar ou alguém deles relaxar para o xixi sair? Então, é essa educação que a gente vai dar de vocês entenderem como relaxar quando precisa e quando contrair quando precisa. E a gente tem esse equilíbrio de uns têm perda e outros têm retenção. Assim como fezes. A incontinência anal não necessariamente é só cocô. A incontinência anal também tem perda de pum, o famoso flato. Porque se você não consegue controlar, percebe que a gente tem uma frouxidão? Se eu ponho água na minha boca e eu não tiver com bico suficiente para prender a água dentro, percebe que se eu relaxar, eu vou babar? Eu vou soltar Ela sai. na minha boca? É o que acontece lá embaixo. A gente está acostumada a contrair, fazer exercícios de braços, de perna, de barriga, mas a gente nunca para pensar que lá também a gente precisa. Aí as pessoas podiam fazer, normalmente, poderiam, como profilaxia, né? Como tentativa de evitar o problema lá na frente. Mas as pessoas só procuram a gente quando já está com o problema. Assim como É porque é uma parte do corpo que a gente não pensa, né? Não pensa. A gente não pensa, até porque não vê. Né? Assim, eu vejo que a minha barriga está enorme, então eu tenho que fazer abdominal para ela dar uma... Eu vejo que minhas coxas estão flácidas e aí eu tenho que enrijecer a musculatura. Então, assim, eu vejo que para caminhar está difícil. Então, é sempre assim, eu vejo, eu percebo. A parte interna do corpo eu não estou vendo. Então, passa batido na vida do adulto, né? Sim, mas aí você passa a tentar colocar na cabeça das pessoas, não como lavagem cerebral, mas como educação. Que você pode ter a sua saúde íntima também preservada. Por quê? Você tendo uma musculatura saudável, até a sua vida sexual é melhor. Assim como o seu ciclo menstrual também pode ser melhor. Porque cólicas não são normais. O ideal é que a gente não tenha cólica. Aquilo é um sinal, quando ela vem, é um sinal de que algo não está legal. Algo tem que ser examinado, algo tem que ser avaliado. Por que dessa cólica? Existe uma dorzinha simples que é a da ovulação, que tem gente que não sente e tem mulheres que sentem. Então, assim, é quando o óvulo se desloca para possível fecundação. Tem gente que consegue sentir. Isso é tudo uma questão de hábito. Se você conhecer seu corpo, você consegue entender que aquela dor nunca existiu, por que ela está existindo agora? Quando você se limpa, você sente um odor na sua calcinha, ou no papel, ou na urina. Se você não tinha antes, o que está acontecendo? Por que está com esse cheiro diferente? Você não tinha secreção. Que é interessante até dizer isso. Alguém sabe diferenciar secreção de corrimento? Você sabe? Não. A ideia é que é a mesma coisa, mas não é. Secreção é algo natural que sai do seu corpo. Por exemplo, épocas de ovulação, a gente tende a ficar com
como se fosse um catarrinho, uma clara de neve, né? Uma clara de ovo. Uma clara de ovo na calcinha. E isso é normal. Isso é normal. A autolimpeza da sua vagina, ele sai um líquido que limpa o seu canal vaginal. É clarinho, no máximo um branquinho bem clarinho. Mas é normal. Inclusive, quando você olha o seu fundo de calcinha, algumas vezes você nota desbotado o fundo. Isso é o pH da sua vagina fazendo a limpeza necessária para ela. Isso é normal. Esse desbotado de fundo de calcinha não é mau cuidado da sua calcinha. É o seu pH que está funcionando. Então, assim, quanto mais você identifica o seu corpo, conhece o seu corpo, mais fácil você buscar ajuda se algo tiver ruim, algo tiver errado. Assim como sexualmente também. Se você não se toca, se você não sabe o que te dá prazer, onde te dá prazer, como te dá prazer, como que o outro que nem conhece o seu corpo vai saber? Então é uma troca de parcerias, né, entre você e sua parceria, de saber o que é melhor e buscar essa ajuda, contando para sua parceria o que é ideal. Então, é um trabalho muito legal, muito importante. E, assim, é gratificante quando a gente vê mulheres, né? No meu caso, que eu atendo mais mulheres te dizendo que conseguem ter relação sem dor, sem sofrer, porque elas simplesmente fazem chorando porque tem que fazer. E não é assim. Você não tem que sofrer. Tem que ser prazeroso tudo na sua vida. Sabe? Que conseguiu ficar um dia sem fazer xixi na calça, que conseguiu carregar um peso de mercado ou pegar o filho sem soltar um pum, sem ter um escape de xixi. Então, são essas coisas que é super gratificante a gente ouvir quando a gente está atendendo. Mas também E é vocês deixam engraçado, né? É engraçado que essas coisas que estão falando, assim, há um tempo atrás isso era tido como normal, né? Você espirrar e soltar um pum, ou espirrar e fazer xixi, ou você abaixar, pegar um peso muito grande, e aí você urina um pouco, isso era tido como normal. As pessoas não se tocavam que, gente, não é normal, né? Não é normal. As pessoas têm Assim, essa mania de tipo, eu ri tanto que eu fiz até xixi na calça. Isso não é legal. Isso não é para ser legal, normal. Isso não é pra uhum, ser normal, sabe? Então, assim, eu tenho um conflito um pouquinho com o protetor diário, porque as pessoas usam protetor diário, por exemplo, para pequenas perdas de xixi, tipo essa, eu ri demais, saí um pouquinho, ou vou para academia, eu carrego peso, acaba saindo um pouquinho de xixi. E, na verdade, o protetor diário, né, que é aquele fininho, ele não tem essa função. Ele, na verdade, é um protetor de calcinha. Ele não tá lá para te proteger. Ele só tá tentando proteger a sua calcinha do suor. Mas se você quiser, você não precisa usar ele. Você pode, durante o dia, se lavar no banheiro, leva uma toalhinha, você passa um pouquinho de sabão, dá uma lavada. Que mais? Você pode levar calcinhas extras na bolsa. Sentiu que suou demais, você vai lá e troca a sua calcinha. Sabe? Você não precisa fazer esse tipo de utilidade, de usar um absorvente diário. Mas é aquela história, a gente não tem como proibir. E hoje, graças a Deus, a gente andou pesquisando lá no consultório, hoje os protetores diários, eles estão menos plastificados. Então, é mais fácil sua vulva respirar. Por que eu falo também isso? Quanto mais você abafa sua área íntima, não ventila, você cria um ambiente escuro, que é úmido, para uma bactéria entrar. Bactéria adora perfeito para lugar bactéria, úmido. né? Perfeito para bactéria. Daí vem as candidíases de repetição, as cistites de repetição. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não se liga, né? A gente lava a mão toda hora.
outra questão também que eu quero levantar. Quando você vai ao banheiro na rua, você lava a sua mão antes de entrar no box para fazer xixi, no box que eu digo o cubiquinho onde tem o vaso. Você lava a mão antes de entrar nesse box para fazer xixi ou você só lava depois que você faz o seu xixi? Normalmente só depois. O Pois é. ideal é que fosse antes e depois. Mas por quê? Por que, sua doida? Porque você tá pegando na maçaneta da porta do shopping. Sim. Você Sim. abriu a porta para entrar, você tocou no trinco. Você já veio com a mão suja de fora, né? Você já veio com a mão suja. Dinheiro, escada rolante, botão do elevador. Sim, sim. Mas eu uso papel higiênico, eu não seco com a mão. Sim, mas quando você puxou o papel higiênico e embrulhou... Já contaminou o papel higiênico. Você entende que você contaminou o papel higiênico e você vai passando na sua área íntima. E aí, ela é limpa. Quem tá sujo é quem tá fora. Então, quando você vem com a mão suja dentro do cubiquinho lá, do vaso, você se limpa, você pode até não tocar na sua área íntima por causa do papel, mas você enrolou o papel. Então, assim, vamos tentar mudar isso? Ó, a mão que você lavou, você pegou o papel para se secar, você já usa esse papel para abrir a porta e trancar. Trancou, você jogou fora, fez o seu xixi com a mão limpinha. Se secou, jogou fora. Pega um papel, abre a pia, abre o trinco, né? Porque caso você queira, você não suja aquele trinco. Ou toca no trinco. E lava a sua mão. Porque você não sabe quem fez antes. O que aquela pessoa acha que você fez? Você acha que ela teve cuidado? A gente não sabe. Então, vamos tentar. Outra coisa que é super importante, evitar fazer xixi agachada. Mas o banheiro é sujo, lá. Sim, banheiro de rua pode até ser sujo, mas o que você pode fazer? Hoje existem, eu também não peguei isso. Hoje Os assentos aqueles assentos, aqueles papeizinhos. Exatamente, uma caixinha com um negocinho transparente que você forra. Mas eu tô com muita pressa, o shopping geralmente é lotado. Você não tem que ter pressa para fazer seu xixi. Por isso que banheiro de mulher demora. Entendeu? Porque a gente você precisa ter contato com aquela fase que eu falei, do relaxamento de musculatura para o xixi sair. Se ele não sai todo, você deixa reservado lá na bexiga um tanto. Aquele tanto, junta com mais que tá vindo, daqui a 5 minutos você tá querendo fazer xixi de novo. E você não sabe por quê. Eu bebi água. Não. Será que não é o reserva que ficou lá, o reservatório que ficou cheio? Você relaxou mesmo para fazer xixi? Você não tem que fazer força para fazer xixi. E quando você está agachada, você faz uma pressão abdominal horrível. Fazendo força. Você não relaxa a sua musculatura. Você estrangula a sua bexiga para ela sair. Então, assim, é todo um processo de educação para as pessoas. É uma luta diária para a gente tentar educar as pessoas a entenderem essa área, sabe? Porque e o que você falou da coisa das mãos, né? Serve tanto para os rapazes quanto para as mulheres, né? Assim, no banheiro é a mesma coisa, né? Eles não têm algumas etapas, mas eles têm que tocar. Ele segura na parede, né? Fica lá, segurando. Uma mão segura o de tucuja, a outra tá na parede. Normalmente é assim, né? Ou quando não estão com as duas segurando. Então, assim, a mão tá suja. Né? Exatamente. Aí o pobrezinho que tava lá quietinho, dentro da calça, guardado, protegido, limpinho, no máximo só suado, né? Ganha a probabilidade de uma bactéria. Então, isso serve para os rapazes e para as moças. Também. O deles ainda tem um benefício porque o canal é longo. O nosso já é mais curto, a nossa uretra é curta, a deles é longa. Sim. E vale até salientar também essa questão de que, por exemplo, a gente tem que segurar...
Os meninos têm que segurar o pênis, sim, direito para fazer xixi. Não é segurar de qualquer jeito. A próstata está ali para dar uma estrutura para a uretra poder fazer xixi. Ela dá uma estrutura. Só que você também tem que dar a sua, segurando, conduzindo aquele xixi para o lugar exato. É, porque tem a famosa lei da gravidade, né, gente? Sim, Da sim. mesma forma que você estava falando do agachar, que a gente tenta, a gente está contraída, porque a gente está fazendo força na perna, né? Então não consegue relaxar a musculatura pélvica, no caso da mulher fazendo xixi agachada. Os meninos, se deixar coisa solta, além de fazer xixi na tampa do vaso toda, a musculatura está relaxada em excesso. Também, né? também. E o ideal é realmente você segurar, conduzir, porque você tem um suporte para que você consiga relaxar e a urina sair melhor. Entendeu? Por exemplo, por que muitas das vezes homens que fazem cirurgias de próstata tendem a ter a incontinência urinária? Porque você acaba tirando um pedaço da uretra, você encurta um pedaço da uretra, e não só isso, você tira a base de apoio dela, porque a uretra passa por dentro da próstata, dentro do canal. Se você tira aquela próstata, você entende que a parede que segurava você já não tem mais? Fica meio solto, né? O canal. Tá você sozinho com aquele bando de pele, né? Com aquela cartilagem toda. Então, assim, é importante também, sabe? São certas coisas que são bobas, né? Teoricamente bobas, mas na realidade, se você for parar para pensar, você sai ganhando se você conseguir colocar isso na sua vida. Uhum. Sabe? E assim, deixa que falem. Ah, que homem que faz isso é isso, homem que faz aquilo, aquilo outro. Não importa, é sua saúde. Deixa ele ter incontinência urinária dele. Você vai sair na frente dele. Porque você está cuidando. E ele lá, bocó, tá rindo da sua cara. Tem um exercício que que na dança a gente aprende, que a gente usa muito contração e relaxamento, para dar tranquinho, para dar aquela batida no quadril, né? Então a força não é perna, não é no pé. Não é na perna, no abdômen e na pelve mesmo, né? A gente tranca, a gente trava, a gente relaxa e aí faz os movimentos. Então tem alguns exercícios que a gente faz que é muito assim, segura o xixi. Tá com vontade de xixi, segura um pouquinho. Para você aprender a controlar essa musculatura, a tonificar essa musculatura, né? Esse é o termo. Né? Que é para você entender como ela funciona. Porque se você deixar o corpo por ele, o corpo quer o que for mais confortável. Então, se o confortável é relaxar tudo, vai relaxar e vai sair tudo. Se o confortável for. Né, o corpo vai se adequando ao que é mais confortável. Só que a gente tem que controlar. Então, tem esse exercício engraçado, né? Às vezes eu lembro dele, normalmente, quando eu vou ao banheiro, né? E às vezes eu fico brincando mesmo disso. E assim. E é uma coisa muito legal, porque você começa a controlar o teu corpo, né? Até por um momento, assim, que você chega, você saiu de noite, você está longe de casa, você não está com vontade de fazer xixi. Quando você está chegou na portaria, é claro que o elevador nunca está na portaria, ele está sempre lá no último andar, ele é 12, 15, na cobertura, né? Aí vai dando aquele desespero para você fazer o xixi, porque o cérebro entendeu que você está chegando em casa e você vai relaxar. Então é interessante você ter esse controle. Porque senão, gente, não rola. A gente não para perceber. Você, antes de dar esse desespero, você tem 2 sinais que estão te avisando. Então, assim, eu sou meio que contra essa... Tudo vai depender do propósito, tá? Que eu vou falar. Então, vamos lá. Pessoas que perdem muito urina. Eu sou contra a gente criar aquele hábito que menina tem que fazer xixi antes de sair de casa porque a gente não vai ter banheiro. Xixi tem que ser na hora que você quer. Você não tem que estipular que toda vez antes de sair você vai ter que fazer xixi. Porque você condiciona a pessoa. Se eu sair sem ter feito, isso é legal? Aí você vai ficar na rua histérica porque você não fez xixi.
Aí vai dar vontade, você nem tá com vontade, mas vai dar vontade e aí vai. E nos meninos a gente não tem isso. O erro é nosso mãe, né? Não sou mãe, mas assim, eu digo nosso mãe porque eu sou tia e eu também fazia isso. Menino, geralmente, você faz o quê? Não pergunta para ir ao banheiro. Você deixa, porque no meio da rua, se precisar, você põe o pinto dele para fora. E Ah, tá isso eu não fiz, errado. não. Tá errado isso. Tá errado. Eu não faço, não. Eu ensino ao meu filho que antes de sair de casa tem que fazer xixi para não dar vontade de fazer na rua. Isso desde que ele é pequeno, porque é uma coisa que eu aprendi. Exatamente. Não, aqui não tem, não, mas aqui não tem a ver com sexo, porque não é porque Sim, assim, só porque se der vontade de fazer xixi, pode acontecer de não ter um local para fazer xixi, né? Porque eu que aqui em nunca. casa a gente começou a fazer? Eu tenho 2 sobrinhos meninos. E aí, não quer fazer xixi agora. Ok, então vamos embora. A gente tinha um saco de vômito que tem gel dentro. Ele não é para Uhum, isso. Mas como eram crianças, você pensa, a quantidade de urina é pouca. Deve ser o quê? No máximo uns 300 ml. Então, o que a gente fazia? A gente carregava vários na bolsa desse saco de vômito, que para o mais novo dava uns 2, 3 urinas, e para o mais velho dava mais 2, dependendo do que ele tinha tomado no dia. uhum, Era só abrir o bocal, colocar o pinto dentro, fazia o xixi, a gente dobrava e botava no saco plástico. Precisou, uhum, abria de novo, fazia e depois jogava fora, porque aquele líquido vira gel. É aham. isso, a gente tem que ensinar eles também a não fazerem assim na rua. A gente não precisa, sabe? A gente pode educar, você pode educar. E eu estava falando dos 2 sinais que você tem. Geralmente, o cérebro, ele te dá uma informação. A bexiga ligada com o cérebro, ela vai te dizer assim, olha, eu tô assim, na metade do caminho da minha capacidade. Mas, tranquilo, tá? Termina essa conversa que dá tempo. Aí você tá conversando. No meio da boate, seja onde for. Você tá conversando, você tá fazendo as suas atividades. Ela vai te mandar o segundo comando. Olha, eu já passei da metade da minha capacidade. Faz o seguinte, dá uma pausa no que você está fazendo, procura um banheiro. Na terceira, ela já diz, querida, deixa eu te explicar uma coisa, minha capacidade Já, já. diminuiu. Cata um banheiro que eu estou no meu limite. E assim, conforme você vai segurando urina, você pode causar refluxo para o seu rim com aquelas bactérias que o seu rim já te limpou para eliminar. Você manda de volta para sua bexiga. Não só isso, você tem infecções urinárias, cistite. Então, assim, para quê? Sabe? Deu a segunda chamada? Vai lá no seu banheiro, aproveita e levanta, faz uma caminhada, sabe? Dá uma socializada no seu trabalho, fala com um colega aqui, fala com um colega, alonga, ó, para você ter mobilidade. Vai, levanta para beber a sua água que você precisa, todo mundo precisa de hidratação. Então, assim, é tudo uma questão de costume, de hábito. A gente vai se acostumando e entra na rotina que você nem percebe mais, sabe? Então, é só a gente começar a espalhar essas informações e começar a educar as pessoas, tanto mulheres quanto homens. É porque são pequenas mudanças de hábito, né? Você tá falando aí, são mudanças de hábito. Assim Gente, é como só são fazer um na vida parênteses real. aqui, ó. Só um parênteses aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para você. Olha só, com a filha de não sei quem, acontece assim, assim, assim. Com o primo de não sei quem, você se identificar não, tá? Até porque, assim, o que tiver escrito, quando Morre aqui. tiver gravado, não aparece. E eu juro que eu não vou falar o nome, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar aqui. Que se a Elaine não souber, a gente tenta descobrir e manda essa informação para vocês de alguma forma. Né? Eu não quero ser cansativo, então eu saio falando. Se vocês não me cortarem, eu vou continuar falando. Então, assim, É, por preferência, enquanto, acho que tá. calcinha. Aquela história de calcinha bege é anti-atrativa? Ok. Só que para sua rotina, aquela calcinha sexy de renda não é legal. Ela irrita a sua vulva, ela propicia fixação de bactéria. Então, deixa essa calcinha sexy para aquele momento que você vai estar com a sua parceria, sensualizando, você já vai estar, você tá com ela pronta para ele ou ela tirar.
entendeu? Usa no seu dia a dia calcinhas de algodão, se possível, cor clara, brancas, rosinha bebê, amarelinho, rosinha, verdinho, cores Por causa da super pigmentação claras. da tinta, né? Da química da tinta, né? Não só isso, porque quanto mais claro, lembra lá que a gente falou que lugar úmido e escuro facilita a Ah, bactéria? sim, questão de iluminação. Então, assim, quanto Ah, mais clara for, menos escuro fica para aquela bactéria maldita chegar. entendi. Ah, eu achei que fosse só por causa da questão da cor, do pigmento da tinta. Também, porque assim, você pode até ser alérgica àquilo, mas o principal foco é a questão do escuro. Evitar o Uhum, escuro, né? entendi. O abafado escuro para a bactéria. Aham. Absorventes, por favor, sem aroma. Aqueles sem essência, né? Que tem uns que tem cheiro de Aham. lavanda, cheiro de eucaliptos. Sem, porque aquilo também favorece irritação de mucosa. Uhum. Pergunta? Tem alguma? Por enquanto, tem uma que fizeram, que me mandaram, que é aqui, que a pessoa tem continência urinária desde o início, desde o primeiro semestre, e ela gostaria de saber como é que ela consegue, com a fisioterapia pélvica, fortalecer a musculatura dessa região. Ela tem 54 anos, fez 2 partos, os 2 partos foram cesariana, desculpa. Tá. E às vezes ela faz uso de fralda Tá, então por aí conta a da gente. incontinência. Tá, então a gente já entende. Não é aquele espinguinho, não. Pela sensação que eu tenho, é que sai sem sentir mesmo. Quando viu, já O molhou que me tudo. passa, por exemplo, geralmente quem tem perdas de gotículas ou pequenos jatos, geralmente referem a absorventes. E quando é uma quantidade um pouco mais exacerbada, né, já parte para a fralda. Então, o que eu recomendo? Preciso avaliar pessoalmente, mas pelo histórico, há grande probabilidade, sim, de musculatura flácida. E aí a gente tem que resolver. Primeiro, diminuir a ingesta de água fins de noite, para não ter que levantar durante a noite. Porque pelo que eu entendi, deve Uhum. ter, não por causa da fralda, porque ela está de fralda. Mas se ela não tivesse, provavelmente levantaria à noite várias vezes para urinar. Então, assim, eu não posso indicar exercícios sem eu avaliar a musculatura. Mas Uhum. provavelmente teria alguma coisa de conscientização corporal, diminuição de ingesta. Eu ia ter que precisar de um diário miccional de 3 dias, né? A pessoa colocando para mim quantidade que ingeriu de líquido, horário que ingeriu e horário que urinou e a quantidade que urinou. Então, eu precisaria desse estudo para eu poder entender a capacidade de bexiga dela e trabalharia o fortalecimento. Só lembrando que muitas das pessoas entendem como pompoarismo atividade de fisioterapia pélvica. E, na verdade, Ah, pompoarismo, na verdade... teve uma pessoa que me perguntou isso. Então, na verdade, o pompoarismo é... A gente que eu digo, foi uma pessoa lá atrás estudando, pegou a ideia do pompoarismo e criou um neopompoarismo, vamos assim dizer, que já é mais direcionado para tratamento. Por quê? O pompoarismo, ele não liga muito, desculpa quem pratica, ele não liga muito para questões fisiológicas. A intenção é prazer sexual e, sim, alguma questão de musculatura, mas assim, não como função reabilitação, não como função tratamento. E existe sim diferença, porque assim, você não pode sair, vir no Instagram de fulana, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Só que, vamos lá, lembra que eu te falei que tem gente que tem dificuldade de fazer xixi? Essa é Uhum. uma musculatura super tensa. Se eu começo a te ensinar contrai, relaxa, será que você está contraindo quem tem que ser contraído?
Será que você está contraindo músculos acessórios, barriga, bumbum, coxa, para poder fazer esse exercício? Se eu tô tensa e eu contraio, relaxo, você acha que de repente eu não estou mandando o comando mais contração para essa? Então, vamos entender, não sai fazendo qualquer coisa. Se você é super contraída, eu tenho que te ensinar a relaxar. Então, contrai e relaxa agora, nesse momento de muita tensão, não é a hora. Agora é relaxa, 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 né? Exatamente. Assim como quem tem a perda urinária, a gente também trabalha relaxamento. Mas a gente foca mais em contração. Porque eu preciso que aquele músculo entenda que ele tem que estar contraído para a bexiga não deixar vazar o xixi. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente nota pessoas dizendo que tem a sensação de que ela é frouxa. A gente tem pessoas que dizem que parece que tem uma bola na vagina, né? Como se fosse um peso na vagina, alguma coisa ali no meio. Então, assim, cada mulher é uma mulher. A gente vai trabalhar o que ela está necessitando. Ah, mas eu perco xixi. Sim, mas você perde xixi em que momento? É quando tosse, quando espirra, que é um esforço? É quando você tá chegando em casa, enfiando a chave e perde? Eu preciso entender o seu corpo para eu poder te dizer o que fazer. Então, eu só peço, não saia fazendo exercícios pélvicos de contrai e relaxa se você não souber como é que é a sua musculatura. Entenda ela primeiro e depois você verifica se você vai ou não. Porque às vezes um negócio que é assim, você vai transformar nisso. Que isso aqui era mais fácil de eu resolver do que isso aqui. Olha o tempo que eu vou ter que levar para isso aqui voltar. Então... você tem que ter toda uma parceria com o médico, né? Para entender o que está acontecendo lá dentro. Né? Porque você falou, não é só contrai e relaxa. Tem mais coisas, assim. Por exemplo, teve uma cliente aqui que perguntou, que ela falou que ela fez esterectomia. Então, os órgãos tiveram que se organizar, assim, tirou um. Tava todo mundo lá juntinho, fica todo mundo que nem um Lego, né? Aqui dentro, é todo mundo juntinho. Saiu um, o organismo, ela falou que ela teve que fazer muitos exercícios porque ela sentia muita dor. Porque eu acredito que os órgãos deviam estar se mexendo mesmo, né? Tinha um espacinho ali, opa! Né? E aí ela teve que fazer muito exercício para conseguir conter e deixar. E isso foi com acompanhamento médico, porque teve todo o acompanhamento pós-cirúrgico, né? E ela relatou que ela fez. Aí ela teve que fazer fisioterapia pélvica por conta disso, para poder voltar todo mundo. Quer dizer, voltar todo mundo não, né? Harmonizar a nova disposição dos órgãos dela, né? Não só isso, como a retirada, porque a retirada, se você for parar para pensar, uma cirurgia dessa não deixa de ser uma mutilação no seu corpo. Você tirou um órgão. Então, assim, a questão toda é mandar o comando para o seu corpo realinhar e entender que agora não tem aquela estrutura. Então, eles vão se acomodar, sim. Mas lembrando também que você corta aquela pele, você corta aquele músculo. Então, você tem toda uma readaptação de músculo se ligando, porque ali vem veias e artérias. Você tem ligamentos que podem ser cortados, fáscias que são irrigadas também por nervos. Você tem questão de pele, regeneração de pele. Você tem essa questão cicatricial, que a tendência é, se você não tem o queloide em si, você tem um tecido cicatricial que pode ficar alterado. Nisso, você pode fazer aquela musculatura ficar repuxada. Sim. Por isso que se trabalha muito cicatriz pós-operatória, porque você tem que descolar ela. Como é que eu posso explicar isso sem assustar? Você descola ela, você não deixa os músculos, tudo ficar costurado assim, engruvinhado. Você libera aquilo para que a pele... É como se fosse uma costura, né? Ela tá assim embolada, você vai para ela voltar à tonicidade dela, voltar a ser o que ela era. Exato, né? Exato.
Isso em Porque cesárea você acontece acaba. muito, né? Que você fica com aquele queloide enorme, onde tem a cesárea. Isso acontece de monte. Exato. Por exemplo, a nossa tendência é sempre manter curvada para proteger essa cicatriz e evitar a dor. E, na verdade, você tem que se reerguer, porque você tem que mostrar para aquela... Lógico que respeitando a sua cirurgia, para você não abrir também. Mas eu digo assim, tentar manter uma postura porque você não cicatriza errado. Porque depois, para você dissolver esse tecido cicatricial, é chato. É chato, Uhum. às vezes é dolorido, entendeu? Você, por exemplo, período pré-menstrual, você vai sentir aquele incômodo. Você tem, às vezes, você nota quando você está deitada, você nota que a parte da cicatriz ela fica mais afundada do que o restante da pele. E ela tem que Uhum. ser reta, ela tem que ser contínua. Então, assim, é todo um trabalho que você tem que fazer Ou ela pós-operatório. fica mais afundada ou até ela estufa, né? Tem algumas que Dependendo da ficam mulher, ela até estufa. estufa. Então, assim, o Ah, trabalho é lindo, sabe? Às vezes você fala assim, ai, não vai ter jeito e tal. Não, calma, vamos com calma que vai ter jeito, sabe? E eu falo também a questão, você estava falando de alguém conhecido aí que deixou recado, da questão da esterectomia. Muitas das vezes as pessoas já querem partir para tela pélvica, para conter órgãos, para manter as coisas no lugar, já que teve esse problema uhum. Uhum. do corte. Só que você não tem noção de Eu como não sei, essa ela não falou tela. se ela fez isso. Ela não falou se ela fez isso, não. Ela falou que ela fez muito exercício. Tem até um documentário, eu não lembro agora, eu posso até pesquisar depois, te dou e você coloca aí. Eu acho até que você já viu nos meus posts. É um documentário falando sobre saúde da mulher, endometriose. Eu não lembro agora especificamente o nome do documentário, mas ele vem falando sobre isso, das esterectomias, as dores pélvicas crônicas que as mulheres têm. Gente, teve uma pessoa que ela fez essa tela. E essa tela simplesmente dava tanta dor para ela, porque uma das pontas foi machucando outros órgãos dela, que não estava bem alinhado. E essa tela foi ficando aderida à pele. A pele foi tentando cicatrizar por cima dela, que foi criando uma aderência que foi dando contrações e puxando outros músculos. Imagina a dor que essa mulher não teve. Nossa. Então, assim, antes de ir para algo tão invasivo, tão agressivo, vamos tentar a fisioterapia, vamos ver se a gente consegue. A gente vai te avaliar. Se for um caso muito grave, que por alguma razão a gente não vai conseguir te dar o suporte, a gente vai te falar, olha, infelizmente eu não vou poder te ajudar, agora é só cirúrgico mesmo. Mas se for possível, vamos tentar antes, sem ser uma cirurgia, porque cirurgia sempre é cirurgia, gente, é risco. Risco de infecção, risco de problemas. Então, assim, vamos tentar fazer de um modo menos sofrido, se é que a gente Uhum. pode falar isso. É. Eu tinha também pergunta que eu tinha recebido, mas tá aqui no celular. Mas eu lembro da pergunta que eu vi até hoje. Eram duas pessoas me questionando sobre quando começar a fisioterapia pélvica na gestação, né? Então, assim, eu falo que assim que você souber, é meio caminho andado. Se você puder, antes, aquelas pessoas que planejam engravidar, olha, esse ano eu vou engravidar, começa antes. Esse é o ideal. A gente vai preparar o seu endométrio para ter uma melhor qualidade de vida, com a irrigação suficiente para implantar o seu óvulo direitinho, para ele poder se fixar direitinho, tirar aderências caso tenha. A gente vai pesquisar se você vai ter endometriose, se você tem ou não endometriose, porque isso prejudica a fecundação. Então, assim, caso você possa, procure a gente antes de engravidar e não deu tempo, por alguma razão você engravidou antes, né, de se programar, porque isso acontece, o mais rápido que você souber da gravidez, melhor. Não deixa para o último caso. Porque eu tô com uma quer dizer, agora não, porque já nasceu.
Mas a grávida chegou para mim com 32 semanas. Você geralmente tem... a gente tem filhos 37, 41 semanas. Então, assim, já chegou quase no fim. Eu fazer um tratamento de 9 meses nela. Então, ficou bem corrido, sabe? Eu não consegui trabalhar suficiente aquela pelve. Eu consegui trabalhar os Uhum. alongamentos para o parto. Mas não o fortalecimento da pelve dela, como eu gostaria. É, isso é legal que você levantou, né? Que dá para fazer um trabalho legal com as doulas, que você consegue já preparar esse organismo para o parto, né? Para ter um parto menos doído, menos E são visões sofrido, diferentes. né? São visões diferentes. Sim, mas dá para trabalhar em parceria, ou até Muito, com o próprio ginecólogo, com o próprio obstetra. obstetra, né? Porque aí você já prepara, mesmo que venha a ser uma cesárea ou um parto normal, você já sabe mais ou menos, você grávida, já sabe mais ou menos como é que o teu organismo está funcionando. É. Então você consegue, no caso de uma cesárea, você vê quais os procedimentos que você vai ter. No caso de um parto normal, quais os procedimentos que você vai ter, né? Então você já consegue que teu corpo já entenda o que ele vai ter que fazer, né? Porque uma coisa que eu acho legal, quando eu tive meu filho lá no início de 2002, a pediatra dizia que ela perguntava assim, o que você quer de parto? Eu falei que não senta dor. Ela não tem nenhum que não sente. É. Porque assim, cesárea você não sente, tu sente depois. Normal tu sente na hora e depois não sente. Então assim, não tem essa coisa de não ter dor. E ela sempre dizia que o melhor parto é aquele que é o melhor naquela hora. É o melhor para você Né? naquela hora. Para você e Naquela para o hora. Então, bebê. assim, é o que é melhor naquela hora. Então, mas aí você já prepara o teu organismo para seja lá qual for o melhor naquela hora, né? Seja, vai ter que entrar numa anestesia, vai ter que entrar numa cirurgia, ou vai ter que ter um parto mas, natural de cócoras na água. E aí tem as variações, né, É. de partos E você que a gente você conhece. grávida tem que testar todas as posições para ver o que te agrada. Você não vai parir em todas as posições, mas assim, deitada, a barriga te sufoca. Você vai ficar deitada? Você vai aguentar nessa hora? Então busca posições que te favoreçam. É sentada no banquinho, é sentada na banheira, né, de 4, agachada segurando no rebozo, em pé, apoiada no seu marido. Você vai achar o melhor jeito para você, que te dê conforto para você relaxar e fazer a sua respiração. E assim, eu tô querendo ver se eu me preparo, quero fazer um curso melhor eu fiz um curso para trabalhar com grávidas, mas eu não me sinto ainda na competência de acompanhar o parto numa sala de parto. Eu acho Uhum. que eu vou ficar mais nervosa do que a grávida. Então, agora eu só faço isso. Eu só preparo ela para a hora que ela for para o hospital. Então, até a hora que você vai para o hospital também é trabalhado. Você vai buscar uma posição no carro que te favoreça. Você não precisa ficar Sim. sentada igual mocinha no carro. Você pode achar um jeito de ficar de joelho, de 4, de lado, do jeito que você quiser, entendeu? Você vai achar um jeito que te dê melhor conforto. E a gente vai trabalhar também a questão de respiração para lá na frente tentar evitar o uso de medicamentosos. Você pode tentar com a respiração acalmar essas contrações e deixar o remédio para a hora que realmente você precisa. Entendeu? No caso de complicação, o que seja. Uhum. Então é muito legal, é muito legal. E agora tá vindo a leva dos homens também, que é algo novo para mim também. Mas eles também têm que se cuidar, né? Também, porque Inclusive, a não? gente está terminando o Novembro Azul, que é justamente para lembrar que eles também têm que se cuidar. Também, eles Né? E também não é podem só buscar cuidar de fisioterapia. câncer de próstata. Homem é que nem mulher, é ser humano e sujeito a um monte de coisas aí, né? Você não precisa esperar o problema vir para buscar.
seja incontinência urinária, pós-operatório de próstata, disfunções eréteis. Você não precisa esperar esses problemas. Você pode buscar antes, resolver antes. Sabe? É seu corpo num bem-estar que vai te favorecer para sempre. Você estava falando aí do negócio da disfunção, eu viajei aqui. É interessante que quando eu comecei a falar da coisa da pelvis, todo mundo foi pro lado sexual, né? Aí veio coisa de companheirismo, veio daquele negócio, aquela bombinha. E se você pensar, todos esses brinquedos sexuais, né? Na verdade, além da questão do prazer, eles trabalham também com o próprio exercício do assoalho pélvico. Né? Se você parar para assim, tira toda a maldade da brincadeira e analisa o processo. Né? Eu estou fazendo um exercício pélvico, eu estou fazendo um exercício de fortalecimento, de relaxar ou de contrair. Né? Eu estou fazendo todo um conhecimento do meu corpo. Né? Então, assim, é interessante que você falou disso aí. Pensei no negócio da bombinha que me perguntaram da coisa da bombinha. Né? E tem a ver com isso. A bomba peniana tem casos a serem usados. E esclarecer que bomba peniana não vai aumentar seu pinto. Se estão te vendendo com esse propósito, esquece. Porque a partir do momento que você chega na maturidade, o seu pinto vai ser aquele pro resto da vida. Enquanto você é criança, ele ainda tem um desenvolvimento. Mas depois que você atingir uma certa idade, ele não vai mudar. Aquele é o tamanho dele. Tá? Então, não adianta você ficar achando que a bombinha vai te deixar o Kid Bengala. Não vai. Ela tem um propósito. Ela tem um propósito de vascularização daquela área. Por alguma razão, aquela área não tem a devida vascularização. A gente vai colocar para que ela tenha essa vascularização e exerça a tal ereção que todo mundo quer. Porque são dois campos. Tem o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. Eles têm que estar bem irrigados, bem cheios de sangue, para ele poder ficar duro. Porque se não ficar irrigado, não completar aquele duto, ele não fica duro, ele fica lá bambo. Então, essa é a função da bomba peniana. E não aumentar. Dá a ilusão de aumento porque o volume chega no volume máximo, que a pessoa não sabia que existia, né? Então dá essa sensação. E tem gente que tem que tomar cuidado, porque se faz demais, você pode mandar excesso, né? Uhum. E você pode ficar roxo, membro roxo. Então, assim, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. É legal, é bonito e tal, mas vou te ser bem honesta, como experiência profissional. Tamanho não é documento. Tá? Tamanho não é documento. A maioria dos brasileiros é média, está na média. Então, mais vale um tamanho razoável, que execute o que ele tem que fazer, do que um cipó que não tem forças para fazer o que ele tem que fazer. Então, e isso aí serve para sexo e para xixi e outras coisas. Também, também. Para os dois lados. Que tem mulheres que têm nervoso, porque cada vulva é uma. Não tem vulva igual. Uma tem um lábio maior, a outra tem um lábio menor, o lábio menor é maior do que o maior. É assimétrico, um lado é maior do que o outro. Tem o clitóris, que é mais alto, que é mais para fora, que é mais cobertinho. Uma é rosinha, a outra é marrom, a outra é bege. Não importa. Sua vulva é bonita do jeito que ela é. E não importa o que digam. Quem tem que estar feliz é você. Se o outro não quer, beleza. Amigo, tchau. Amiga, tchau. E vai buscar outra parceria. Eu falei isso hoje de manhã, né? No meu bom dia, eu falei de que cada um é 100%, né? Cada um é o seu 100%. Exato. É o seu 100%, assim. E são lindos da mesma forma, né?
O meu 100% é lindo, o seu 100%, porque assim, o 100% de cada um, né? E a gente tem os 100%, né? Exato, Só que assim, como você disse, cada um é diferente do outro, exato. né? É só olhar o povo brasileiro. O povo brasileiro é igual? Não é. O Não povo é. brasileiro é totalmente. Eu acho que é o lugar, né, um país com mais diversidade Se, de de espécies, características, de de características. características, são muito Tem diferentes. branco, mulato, pardo, negro, o Não, tem branco de tudo, rosa, o branco amarelado. tem de tudo, é. É uma mistura aba só, né? Isso é verdade. Você é linda do seu jeito. Não se diminua porque ele disse, ela disse, que alguém disse que o seu lábio é diferente, ele é mais para fora, ele é feio, ele é torto, ele é mais escuro. Não interessa. É seu e ele é lindo. Respeita isso que é seu. O que o E outro cuida diz é a dele, opinião do né? outro. E cuida dele. E cuida dele. Né? Por favor, nada de jogar água para dentro da vulva, dentro da vagina. Nada de lavar dentro da vagina. Boa. Vamos ensinar a lavar? Área íntima? Boa ideia. Vai. Vamos pegar a vulvete. Eu tenho essa vulva. Aqui, essa aqui é a parte de fora, o que a gente chama de lábios maiores ou lábios externos, porque às vezes o menor é maior do que esse. Esses aqui são os menores ou internos, tá? Aham. Ela teoricamente seria assim. Vamos catar a outra, que a outra também. Não sei se a outra dá para ver pela câmera, porque ela é negra, então eu não sei se vai ser muito visível. Dá para ver? Dá pra ver sim, dá pra ver sim. Então, aqui em cima a gente tem aquele monte de Vênus que é o famoso capô do Fusca, que Capô todo do mundo conhece. Fusca. A gente vai lavar só essa parte de fora. A gente não vai entrar no canal para lavar. Não se lava. É só a parte de fora. O que você pode fazer, no máximo, é pegar o lábio e esfregar aqui o lábio. Por quê? Aqui em cima, onde tem o clitóris, costuma, se ele for muito escondidinho, ele tem um capuzinho, você tem que expor ele. Acho que essa aqui dá para ver mais. Deixa eu ver. Não sei se vai dar para vocês verem que ela é mais escura. Aqui assim, dá para ver? Dá. Tem um capuzinho que cobre. Você tem que pôr para fora, igual de menino. De menino, Tirei o prepúcio, né? Você puxa o prepúcio. a gente puxa a pelinha para quem tem e lava geralmente esse contorninho, que fica um creminho, que é uma secreção natural que tem aqui nessa área. Ela é própria para hidratar e lubrificar o pênis. Nas meninas Uhum. também. A gente tem aqui no clitóris que expor eles para poder lavar. E aqui no cantinho dos lábios, geralmente costuma ficar um pouquinho também desse creminho. Então você vem, lava nessa parte, lava aqui em cima, mas não introduz o dedo lá dentro do canal para lavar, porque esse canal é autolimpante. Então não precisa jogar água lá para dentro, então você mata toda a flora que vem lá, que tá te protegendo. Você só lava essa parte de fora e a virilha. Porque quem geralmente dá cheiro não é a sua vagina, a sua vulva. É o suor da sua virilha. Então basta você lavar a virilha e a parte de fora e tá tudo bem. Suou, eu suo demais. Leva um paninho, se lava todo dia. Usa calcinha, trocou a calcinha, não precisa usar absorvente. Lenço umedecido é bom? Lenço umedecido, há controvérsias. Por quê? Porque você falou da coisa da toalhinha, do lavar, mas às vezes a pessoa não tem como fazer essa asepsia, né? A questão toda do lenço umedecido é que geralmente ele vem muito embebido de produto. Uhum. E você acaba não fazendo somente nessas áreas que eu te falei, que é parte de Uhum. fora.
você vai esfregar em tudo. Nessa, você vai Entendi. passar no canal da uretra. Você pode irritar a Entendi. sua uretra. Assim como Eu tô te pode perguntando. correr para a mucosa do canal vaginal e arder o canal vaginal. Eu tô te perguntando isso porque, assim, eu digo que, assim, lenço umedecido, eu não sei o que que tem naquela fórmula, não, mas, assim, quando eu trabalho com resina ou quando eu trabalho com cola de dupla química, eu normalmente limpo a minha mão antes de lavar com o lenço umedecido, porque ele tira a coisa da cola. Ah, é muito Entendi. engraçado, assim, e qualquer lenço umedecido faz isso, né? Não é uma X marca, não, qualquer lenço, até aqueles vagabundex, tá? E aí sim eu Então, lavo a mão. Então, por isso que eu te perguntei do lenço umedecido, porque assim, se ele limpa resina resina. e cola, se ele não limpa, tá? Assim, ele tira o grosso, digamos assim, né? Tira o peguento da resina e da cola para E poder lavar a mão. dissolve para você poder lavar a mão. É isso, dissolve. Por isso que eu perguntei assim, é uma coisa legal de se limpar? Eu, pessoalmente, não gosto. Eu prefiro que você tenha, nem que seja, tá suja porque é de maquiagem, tá? Você tenha essas toalhinhas, tipo de rosto, de lavabo, leva na sua Aham, bolsa. Você, antes de entrar no box, você já sabe que você vai fazer seu xixi e já tá, sei lá, algumas horas você acha que já tá suada. Passa um pouquinho de sabão, umedece aquela área do sabão, passa ela. aham, Passa ela para dar uma higienizada. Por quê? Porque ela é lavável e você está usando um produto que talvez não tenha um químico próprio, né? Um químico tão abrasivo como esse. Você vai usar entendi. o sabonete íntimo, leva naqueles frasquinhos pequenininhos, tem esses frasquinhos miniatura, Aham, bota para levar para sua bolsa de necessaire, assim como você usa escova de dente, pasta de dente, leva para se proteger. Leva seu kit banheiro, sabe? Dá uma lavada, ou então com papel mesmo. Não quer levar toalha, porque não vai ter onde secar, vai ficar com a toalha molhada. Papel, uhum. pega um pouquinho de papel, leva lá na pia, molha, não encosta na torneira, né? Você deixa longe da torneira, molhou um É uma pouco, jogou um distância. pouquinho de sabão e pronto. Outra coisa que eu também não gosto, chuveirinho em box de banheiro de trabalho. Quem usou esse chuveirinho antes de você? Será que essa pessoa não lavou o bumbum quando fez cocô? Quando ela tá usando esse chuveirinho, ela joga daqui de baixo para cima. Uhum. Aquele resíduo cai no chuveirinho. É tenso. Alguém botou aqui, é tenso, não é fácil não. É, ó, é pélvica também, ó. É pior que eu também. É horrível. Você tá atacando o cocô do seu colega anterior na sua área íntima. Então, assim, chuveirinho. Se for da sua casa, a gente negocia porque a gente sabe como é que a gente limpa. O chuveirinho de banheiro de trabalho, eu já não sei se é legal. Uhum. E existe. E outra, pelo amor de Deus, gente. Nada de botar perfume na área íntima. Vai sair com boy, taca negócio. Ou sua demais, taca desodorante na vida. Não, gente, não. Sua virilha é sagrada, sua vulva é sagrada. Não usa desodorante nem perfume corporal na sua área íntima. Existem linhas específicas testadas dermatologicamente que são. O nome é desodorante íntimo, mas é mais. Você não bota nela, você não bota na sua vulva. Como eu falei, é sempre Foi na virilha, virilha, né? virilha e calcinha. Você dá aquela leve sprayzada na calcinha, troca ela se você quiser, né? Como eu já falei, troca a calcinha se você sua muito. Só dá aquele borrifadinha na calcinha e pronto. É virilha e calcinha. Eu tenho até produto, se quiser, depois eu dou indicação de produto que eu uso em mim e é testado também. É o desodorante íntimo. Tem a espuma, só que a espuma eu já não tenho mais porque eu já acabei. E agora eu tô testando água termal, que eu faço depilação a laser. Então o laser às vezes me dá uma irritação.
E a água termal é super... Não é qualquer água termal, é uma água termal específica. E assim, super suave. Não é água. Ela é um vaporzinho que nem te molha. É um vaporzinho bem suave e gostoso de usar. Depois, quem quiser, eu até indico. Não tô Elaine, ganhando nada para indicar esse produto, tá? Elaine, a gente está indo para o final, né? Você já deu a dica de como limpar, como lavar, então queria te agradecer de muito. O povo aqui mandou as perguntas antes, né? Não quis se comprometer aqui, mas está tranquilo, está tudo bem. Alguém botou aqui alguma coisa? Não, só entrou. É porque ele entrou com o nome grande aí. Já que eu ensinei Já, a minha lavar, flor. vamos ensinar a secar? Vamos ensinar a secar. Secar nunca assim. Se você fez xixi, você vai secar de onde sai o xixi, que aqui é esse buraquinho aqui de cima. Você vai encostar o papel no buraquinho de cima. Você só vai secar onde saiu o xixi. Lavou ela toda, só vem secando, ó. Só secando, ó. Toda a área da vulva. Você não traz para baixo e nem traz para cima. Porque nisso você pode irritar uretra, você pode irritar canal vaginal, você pode levar produto para canal vaginal. Então, seca. E de preferência, quando você tomar banho, a primeira área que tem que ser secada é a sua vagina. A sua vulva, no caso. Por quê? Porque a toalha tem que estar seca para secar ela. Lembra que umidade gera bactéria? Então, seca ela primeiro e depois você seca o resto do seu corpo. Ou separa uma toalhinha dessa só para secar sua vulva. Só para ela. Você separa uma para a cabeça, separa uma para o corpo e uma para a pepeca, tá tranquilo. É uma boa ideia. Toalha grande, não. Pode ser toalha dessas pequenininhas que você encontra às vezes em feira, baratinho, 3 por 10, sei lá. Então, assim, é super suave. Dá para você fazer. É pro seu bem. Sim. Entendeu? Com certeza. Elaine, obrigada, gente. Se vocês vieram pelo meu Instagram, aqui em cima, acertei dessa vez. A gente está Mimos da Marta. Você clicando, eu também sempre você clicando, você vai ver o meu Instagram e o Instagram da Elaine. Segue, tem dicas muito legais. Tem um monte de coisa que eu aprendi. Eu já aprendi um monte de coisa legal com ela, né? Só de ver as dicas. Se você veio para Elaine e quiser conhecer o meu trabalho, eu faço artesanato sustentável, trabalho com cápsulas de café. Então, clica aqui que você segue as duas. Eu estou com um colar aqui brasileiro. Aqui é madeira e aqui é a cápsula. Opa, aqui é a cápsula de café, aqui em cima. É o café brasileirinho. É o único café que eu sei o nome, tá? Mas obrigada, Elaine. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Obrigada, minha linda. Você também é maravilhosa. Agora no Natal tá tendo um monte de presépio maravilhoso com as cápsulas. Ah, sim, sim. Eu sou fã das mandalas. As mandalas que você faz com as cápsulas também. Ficam muito bonitas. Mas obrigada, Elaine. Obrigada mesmo. Sempre que quiser voltar aqui para falar, trazer uma dica nova, Amigos da Márcia está aqui de braços abertos. E obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, mesmo depois de um jogo. A gente falou, não vai ter ninguém, a gente vai falar para nada. Vocês estão aqui. Ó, para vocês, ó. Amo de monte. Obrigada, Elaine. Até a próxima, gente.